vez nesse culto de domingo. Domingo é um dia sempre especial e sempre vai ser especial para nós, né? Principalmente quem anda na fé, quem agradece a Deus todos os dias, porque domingo é o nosso primeiro dia, né? É o dia da gente consagrar e preparar o restante da nossa semana. Então, estar no altar no domingo é você já começar a sua semana muito bem. Já começar a sua semana da melhor maneira que você podia começar. Então, glória a Deus por isso. Que bom que você está aqui. Nós estamos às vésperas da nossa arena, da nossa Sara Conference, né? Porque antes era celebrações, a gente falava, né? Hoje a gente atualizou, chama Sara Conference, né? Mas eu tenho certeza que o que Deus está preparando para nós nesses dias será poderoso. Quem aqui já fez a inscrição? Já fez? Já fez a inscrição? Em nome de Jesus, faz hoje. Faz pelo aplicativo, nem precisa... eu desencontrei do meu líder, eu não sei como é que eu faço. Faz pelo próprio aplicativo da igreja mesmo, tá? Então, só você pegar o aplicativo, entrar lá. Mesmo que você assiste os cultos, que você vê as coisas depois, você consegue acesso para você fazer a sua inscrição. Então faça, em nome de Jesus. Deixe a sua semente profética também para esses próximos 6 meses desse ano incrível que Deus está dando para a gente, né? 2021 tem sido um ano poderoso e eu tenho certeza que ele vai continuar ainda mais poderoso. E esses próximos meses de 2021 serão meses de grande providência de Deus e resposta para aquele que crê. Já existe uma providência de Deus atuando. Não importa de qual laboratório é a vacina, o importante é que ela chegou. O importante é que ela chegou. E nós já estamos com uma grande quantidade de gente já sendo imunizada em nome de Jesus. Nós já estamos caminhando aí com a providência de Deus para ter um controle sobre essa situação e nós conseguimos já respirar mais aliviados e conseguir já retomada. Isso é poderoso para nós e eu creio que em nome de Jesus isso também é uma resposta da parte dele para cada um de nós, para nossa família, que em nome de Jesus o choro possa cessar e que venham dias de alegria em nome de Jesus. Amém? Estamos nessa campanha do mês que nós estamos falando sobre você receber algo poderoso, sobre você estar sendo envolvido e encontrado pela palavra de Deus, ter a sua vida respondida, receber restituição de Deus, receber restauração de Deus. E cada domingo que nós estamos vindo aqui, nós estamos ministrando com mais fé, com mais ousadia, crendo que o Senhor está se movendo de uma forma poderosa, e é claro e é nítido o mover de Deus. Amém ou não? É claro e extremamente nítido o mover que Deus está fazendo. Por isso nós estamos ministrando com fé. Com Deus nós vamos mais alto e mais longe. Se tem alguém que pode potencializar aquilo que nós temos, é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Mais alto e mais longe. Essa série de palavras tem movido e mexido com a gente. E eu quero separar uma palavra muito especial para essa noite, para esse domingo em especial. Que é quanto mais alto e mais longe você vai, é quanto mais envolvido e disponível você está para Deus. E tem algo que quando Deus entra na nossa vida, quando Deus faz parte de nós, você começa a entender o eu posso com muito mais força. E hoje eu quero falar para você, você pode. E eu quero que você repita para você mesmo, eu posso. Eu posso. Sabe aquilo que você ainda não foi até agora? Sabe aquilo que você ainda não realizou até agora? Você pode realizar. Mas é porque esse tempo é frio, é quente, choveu, não choveu, tá assim, tá assado. Eu quero dizer uma coisa para você, promessa não depende de circunstância, promessa depende de fé. Quando você tiver fé, você vai viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Então pode crer em nome de Jesus que você pode
e vai muito mais alto e muito mais longe do que você está hoje, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, tem uma palavra aqui em Êxodo capítulo 1, capítulo 3. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1. É uma leitura um pouco mais de alguns versículos, são 13, né? Mas eu queria falar toda essa palavra, ou ler junto com vocês toda essa palavra. Se você está nos acompanhando à distância, eu quero dizer para você, acompanha também. Se você puder, abra sua Bíblia aí. Se você não puder, não estiver assistindo o culto no mesmo dispositivo que você tem a Bíblia, de repente, vai aparecer na tela para você. Nossa equipe de projeção vai colocar para você aí, em nome de Jesus. Projeção para quem está aqui na igreja e transmissão para quem está nos acompanhando. Vamos lá, Êxodo capítulo 3, verso 1, nós vamos ler até o 13, então vamos lá. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da durma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E o Senhor disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Opa, peraí, cadê? Disse o Senhor: tenho atentamente ouvido a aflição, tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque conheci as tuas dores, porque desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir naquela terra, subir naquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel, e vindo a mim também, tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviarei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual é o nome que lhes direi? Amém ou não? Aqui é a conversa que Deus tem com Moisés. Nós sabemos que Moisés, ele não era muito convicto de que ele podia ser usado por Deus. Mas essa convicção, esse receio que Moisés carregava com ele, é privilégio só de Moisés? Não. Não é um privilégio só dele. Todos nós temos o receio de não sermos capazes de fazer aquilo que Deus nos desafia para fazer. Eu sei que tem muitos pais aqui com a gente, mas quando você tem o seu filho, você fica com receio: meu Deus, será que eu consigo ser
Será que eu vou conseguir ser suficientemente bom para cuidar dessa criança que o Senhor permite? A resposta já está na nossa mente, você já sabe a resposta. Deus não permite que chegue nada na sua vida que você não possa cuidar. Então, se chega um filho na sua vida, é porque Deus já te capacitou para ser o melhor pai, para ser a melhor mãe. Se Deus permite que você tenha discípulos, Deus já preparou em você algo poderoso para que você possa enchê-los como líder. Ninguém atravessa o seu caminho à toa, porque existe propósito sobre tudo debaixo do céu. Existe propósito para tudo, e você precisa entender isso. Quando você tem essa convicção, eu posso. Quando eu sei que eu posso, eu sei que eu só posso, porque existe propósito em tudo que acontece debaixo do céu. Em tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. E nós temos falado sobre esse compromisso de ir mais alto e mais longe, que vai levar você para crescer na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Igreja, eu preciso que você entenda uma coisa. Não deve haver na nossa vida nenhuma área em que o Senhor não tenha acesso. Muitas vezes as pessoas querem que Deus tenha acesso às minhas finanças para me prosperar, para fazer vir a 100 por 1. Mas Deus não tem acesso às suas emoções, porque você não permite que Ele acesse as suas emoções. Se você entende que o dinheiro e a forma com que você usa o seu dinheiro é totalmente emocional, adianta o Senhor te prosperar nas suas finanças e não ter acesso ao seu emocional? Você vai estar ganhando R$500 mil e vai estar devendo R$500 mil ainda. Mas é melhor o Senhor trabalhar nas suas emoções para te ajudar a conviver melhor com o recurso que você tem nas mãos, do que você achar que Deus pode te dar um tanto de dinheiro sem ajudar você a ter as suas emoções controladas. Vai mais alto e vai mais longe quando você amadurece diante das circunstâncias. Mais alto e mais longe é poder ir cada vez mais, é ter mais essa consciência. Eu posso e eu vou mais alto e mais longe. Ontem eu estava num patamar, hoje eu estou em outro, e amanhã estarei em outro, e vou crescendo na minha vida a cada dia que o Senhor me permite, porque existe uma maturidade no enfrentamento dos nossos dias. Quando você vai mais alto e mais longe, significa que você cresceu, inclusive espiritualmente, você conseguiu entender de forma madura quem é Deus. Quando você é pai, quando você consegue realmente formar sua família, existe algo muito grande que acontece na gente. Você quer dar para os seus filhos tudo aquilo que você não teve. Sim ou não? Eu não tive, então quero dar para os meus filhos. A maior maturidade que a sua vida pode encontrar é você não dificultar a vida dos seus filhos só para ela ser difícil, mas você ensinar a eles que a vida não é fácil, mesmo que você proporcione coisas que você não teve. Esse é o melhor caminho, porque eu já vi pais com condições dificultarem a vida dos filhos só para mostrar que a vida é dura. Ensine os seus filhos que o que você conquista nessa terra é por merecimento, é por esforço. Mas não feche a porta que você pode abrir. Se você pode abrir, abra a porta, deixa ele ir mais alto e mais longe. Não fica chateado com o que está acontecendo, com o que está se passando, não fica. Os nossos filhos vão ter as dificuldades deles para enfrentar também. Você não conseguirá colocá-los numa bolha e impedir que o mal chegue até eles. Você precisa ensinar eles a revidar
contra as ações do mal e não tentar fechá-los para impedir o mal de chegar. Você pode. Enquanto você ainda não tem seus filhos, Deus nos dá a oportunidade de fazer isso com as pessoas que nos cercam, com os nossos amigos que você tem intimidade para falar, com os seus discípulos que te pedem conselhos. O líder não pode mandar no discípulo, mas ele pode dar conselhos para ele. Você se torna discípulo de verdade de alguém quando você escuta os conselhos dessa pessoa e leva em consideração. Os conselhos dele fazem parte da sua tomada de decisão, porque o líder não vai mandar em você. Você pode ser muito melhor do que você já é hoje. Você pode se tornar uma pessoa muito melhor do que você já é hoje. Amém ou não? Circunstâncias e barreiras vão acontecer na nossa vida. Uma das primeiras palavras que nós falamos sobre isso mais alto e mais longe, nós falamos sobre Isaías 40, 31. Nós aprendemos que aqueles que andam com Deus, que depositam seus sonhos e as suas expectativas, têm as suas forças renovadas, sobem alto para enxergar do alto. Quando nós falamos mais alto e mais longe, significa quanto mais alto você vai, você tem uma visão mais privilegiada, você consegue ver mais o topo, você consegue ver mais o todo. Do topo você consegue ver mais o todo. Então a nossa missão, a nossa principal missão que nós temos é elevar as pessoas que estão conosco. Elevar essas pessoas para que a visão delas mude. Para que a visão delas mude. Pessoas que estão nessa posição conseguem ver o que os outros normalmente não veem, porque estão de uma outra fase, não conseguem ter a visão tão ampla, consequentemente ficam limitados porque você não vê. No meio de uma multidão, você só vê a multidão, mas acima da multidão, você vê o que causa espanto nela. Não é muito alto isso que nós temos aqui, o altar, mas ele já nos coloca numa posição de uma visão diferente. Eu já estou vendo quem está com sono de um lado, quem está usando o celular do outro. Quem já olhou no relógio 3 vezes, essa palavra não acaba. Mas se eu tivesse no mesmo andar, na mesma forma, no mesmo piso, eu não conseguiria ver isso. E eu quero que você entenda, as maiores barreiras que você vai enfrentar é porque você está tentando levantar as pessoas para a mesma altura que você já está. Às vezes você ministra e as pessoas não entendem. Na sua casa você fala que Deus é bom e ninguém entende. Ainda, porque vão entender. A sua luta na sua casa não é a luta contra as pessoas da sua casa. A sua luta é para que o Senhor tenha domínio sobre a sua casa, tenha reino na sua casa. Para que realmente a palavra de Deus possa ser a base que guia você e a sua casa. Nesse versículo também de Isaías fala que nós temos asas como águia, significa que temos uma visão do alto. Nós conseguimos resolver e solucionar coisas que outros não conseguem. Hoje nós falamos sobre um homem de Deus que na Bíblia não era ninguém, considerado uma pessoa sem condição nenhuma de crescer, desacreditada, que era Moisés. Moisés não ficou desconfiado e não se achou indigno de ter aquela missão que o Senhor dava à toa. Ele passou a vida dele inteira sendo desacreditado pelas pessoas que o rodeavam. E eu quero falar uma coisa para você. Os desacreditados são a especialidade do propósito. O propósito faz dos desacreditados a sua matéria-prima. Porque Deus mostra através da mão dele nos desacreditados, Deus mostra o quanto ele pode fazer.
E agora você imagina pessoas que são desacreditadas conseguirem dar grandes viradas e grandes respostas na vida. Imagina você que já é convicto de que Deus é o Senhor e que Ele está acima de todas as coisas. Imagina quando o propósito encontra você. Há um despertar, uma resposta poderosa. Moisés era um homem que possuía uma estrutura interior fraca. Ele entrou em crise quando ele viu que ele estava do lado errado. Ele entrou em crise, ele inclusive agiu com violência excessiva contra um egípcio que era o povo dele naquela época. Mas ele descobriu que ele estava com aquele povo, mas ele não era parte deles. E esse é um conflito que hoje nos traz para muita realidade. Porque nós vivíamos longe de Deus. E nós achávamos que estava tudo bem. Só que quando nós encontramos Deus, nós percebemos, eu estava vivendo com os egípcios e não sabia. E às vezes ficamos bravos com as pessoas que não entendem. Foi o que aconteceu com Moisés aqui. Ele ficou bravo por ver aquele egípcio castigando alguém que era do povo dele. E ele usou todo o treinamento que o Egito deu para ele. E matou aquele homem. A violência que ele usou contra aquele egípcio, ela foi ensinada no próprio Egito. É só um parênteses para você entender. Ele precisou abrir mão do palácio em que vivia. Abrir mão da sua posição de destaque que ele tinha no Egito. Ele fugiu para um lugar de isolamento, chamado deserto. Quando ele foi para o deserto, o interessante é que Deus chamou Moisés no alto do Monte Sinai, mas a sua resposta foi que não tinha capacidade de cumprir o chamado. Você entende aqui? Tudo tem propósito. Ele fugiu para o deserto, Deus o encontrou, chamou ele no alto do Monte Sinai. Por que Deus chamou ele no alto? Para mudar a visão dele. Mas mesmo sendo colocado no alto, ele não conseguiu enxergar. E isso acontece com muitas vezes com a gente. A gente vai para uma posição de destaque, a gente vai para um lugar mais alto, mas a gente não consegue enxergar. E mesmo sabendo que Deus tem algo novo para nós, nós fechamos os olhos para o novo e continuamos olhando como aquilo que já sabíamos. Não deixe isso acontecer na sua vida. Quando Deus te leva para um lugar mais alto, quando Deus te leva para um lugar de destaque, Ele quer sim que você seja encontrado pela novidade que Ele trouxe. Para o novo patamar, para o novo olhar, para a nova forma que Ele trouxe. Por isso nós precisamos entender que quando Deus nos chama para realizar algo, nós temos a força e a presença dEle nas nossas vidas para que se cumpra aquilo que Ele nos liberou. Para que se cumpra. Muitos pensam que somente os pastores vivem o chamado, mas não é verdade. Todos que encontram a palavra de Deus são encontradas por ela da mesma direção, também vivem essa palavra. Também vivem o seu chamado. Vivem o chamado de Deus e vivem a palavra de Deus. O primeiro chamado de Deus não é somente para ganhar almas, mas nem para pregar o evangelho, mas sim para ser homem de Deus, aonde você estiver. E mais uma vez eu vou frisar, quando eu falo homem de Deus, eu estou falando que todo cristão na terra, seja homem ou seja mulher, precisa dar testemunho daquilo que crê, precisa ser testemunho daquilo que faz, responsável pelos seus atos, por aquilo que já sabe. E aqui eu quero fazer um parêntese para você. Existe muita coisa que Deus fala, eu perdoo porque Ele não sabia, que Deus chama de tempo da ignorância. Mas a partir do momento que você sabe o que você tem que fazer e você não faz, essa regra da ignorância, ela já não é mais sua. Você sabe que não pode mais fazer, mas mesmo assim você continua.
então você está fazendo por conta própria, aceitando as consequências daquilo. Mas quando eu sei o que tem que fazer e eu faço, Deus honra cada passo que eu dou. Deus honra cada passo que você dá para honrar o nome dEle. Para honrar o nome dEle. Dentro das nossas próprias casas, na nossa família, nos nossos relacionamentos. E eu quero falar uma coisa para você. Não entre em guerra com a sua casa para colocar o evangelho nela. Mas entre em guerra no mundo espiritual para que a palavra seja liberada e a sua casa seja encontrada. Muita gente arruma briga dentro de casa e por conta das brigas a sua família nem quer saber de igreja nunca na vida. Se posicione como um homem e uma mulher de Deus dentro da sua casa e tenha sabedoria. Sabedoria. Eu trouxe a pastora para a igreja sem chamar ela para a igreja. Vocês sabiam disso ou não? Sem chamar. Domingo a gente estava junto. E eu falava, minha hora, tenho que ir para a igreja. Tá bom, eu fui. No outro domingo, minha hora, tenho que ir para a igreja. Então tá. No outro domingo, tá dando a minha hora. Ela já tô me arrumando. Falei, vai pra onde? Eu tô falando isso por conhecimento de causa. As suas atitudes influenciam mais do que a imposição das suas palavras. Tenha mais atitude e menos imposição. Mas não deixa ninguém tirar você de onde você tem que estar. Tô com visita na minha casa. Tá dando a hora do culto. Pessoal, daqui 1 hora eu vou pro culto, tá? Só para vocês saberem. Mas a gente não... então a gente vai embora. Beleza, pode, vai com Deus. Mas onde que é a igreja? É mais perto que sua casa. Será que eu posso ir? Não, deixa eu ver se tem vaga. Faz um jogo duro também, né? Não sai só. Claro, por dentro você já está claro, vai mesmo. Mas você nunca vai falar isso explicitamente. Não, tá bom. Você vai ver como é tranquilo. E geralmente é aquele dia mais atribulado. Não existe nada que aconteça que não tenha propósito. Creia nisso. Ninguém vai te visitar na hora do culto sem propósito, não. O propósito daquela pessoa pode ser muito bem te tirar do culto. Mas o propósito de Deus é que você a leve para o culto. O inimigo pode até ter tentado mandar essa pessoa na sua casa para impedir que você pisasse no culto. Mas a inversão de Deus é sempre pegar a intenção do diabo e fazer ele ser envergonhado. Envergonhe as ações do diabo e fortaleça as ações de Deus na sua vida. Moisés mostrou as suas fraquezas e debilidades quando ele deu as suas desculpas. Assim como Deus queria usá-lo, Ele quer nos usar hoje e daí por diante continuar a nos usar dia após dia, aonde quer que estivermos. Deus vai nos usar. Nós não deixamos ser usados em muitas situações. Às vezes o seu chefe chega passando mal, fala que já tomou remédio, que não sei o que, mas nada resolve. Você fala, chefe, é assim mesmo. É a sua hora de falar, em nome de Jesus, eu posso orar por você? Deixa eu orar por você. Eu conheço o Deus da cura. Eu conheço um Deus que cura. Você vai estar mentindo ou falando a verdade? Se você está falando a verdade,
e Deus vai tocar no seu chefe, vai curar ele, ele nunca mais vai esquecer que um dia alguém orou e aquele homem foi transformado. Se você olhar o testemunho do Bieber aí, do Justin Bieber, que ele se converteu, tinha uma brasileira lá trabalhando, crente, falou de Deus numa hora que ele precisava ouvir para alguém da casa, e a mãe, não sei, alguém da casa começou a falar, e hoje um astro falar abertamente que Jesus é o Senhor. Alguém que influenciava as pessoas para algo que não tinha nada a ver com Deus, hoje influencia as pessoas para Jesus. Você não precisa saber quando dará frutos, você só precisa semear. Os frutos são da responsabilidade de Deus, nós precisamos semear. Talvez você semeie a palavra na vida do seu chefe e depois de um tempo ele te mande embora, mas aquela semente vai prosperar em nome de Jesus. Lá na frente a conta fecha, pode acreditar. Lá na frente a conta fecha, lá na frente faz sentido. Se você quiser ir mais alto e mais longe, você precisa deixar Deus nos usar, agir na nossa vida. Precisamos deixar Deus falar conosco e em seguida agir de acordo com o que Ele fala. E essa aqui para mim é o X da questão da nossa vida, do Evangelho de Deus para nós. Não é só ouvir a palavra, mas é deixar, agir em cima da palavra que ouviu. Haja em cima da palavra que ouviu, coloque tudo que você puder, toda a sua força, toda a sua garra, toda a sua determinação, todo o seu desejo de dar certo, alinhado com a palavra, fará toda a diferença no seu resultado, em nome de Jesus. Tinha um apóstolo, tem ainda, né? Não morreu, né? Tem um apóstolo português, lá de Portugal mesmo, que toda a ministração dele ele fala, e ele faz grandes cruzadas de milagres, para 10 mil, para 50 mil, para 100 mil pessoas, e ele pega a Bíblia dele e ele fala, antes de fazer qualquer coisa, você precisa entender algo poderoso, aqui na Bíblia, está tudo que você precisa, está tudo que você precisa. Então pegue a sua Bíblia e diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E ele repetia isso constantemente, para que as pessoas pudessem entender que não depende de nada, de nenhuma característica sua, de onde você nasceu, quanto dinheiro você tem, aonde você mora, que cor tem os seus olhos, que cor é a sua pele, qual é a classe social que você tem, que língua você fala. A palavra de Deus é a mesma. E se você tomar posse dela, você vai poder o que ela diz que você pode, você vai ter o que ela diz que você tem, você vai ser aquilo que ela diz que você é. O mais difícil de ser um homem de Deus, dentro de nossas casas, com a nossa família, dos nossos relacionamentos, é o nosso primeiro chamado. Eu quero que você entenda isso. Ser homem de Deus na nossa essência, na prática, na vida, quer dizer ser homem de Deus, mulher de Deus, aonde quer que estejamos, seja dentro ou fora da nossa casa. Mas eu quero falar uma coisa para você, não, jamais seja melhor fora de casa do que dentro. Eu já vi muita gente ajudar todo mundo lá de fora, mas dentro de casa negar a si mesmo. Não faça isso. Sua casa é o laboratório do propósito de Deus para você. Se não está dando certo dentro da sua casa, não pode dar certo só fora. Corrija a rota para que dê certo dentro, dê certo fora e dê certo aonde você estiver. Aonde você estiver. Muitas vezes nós nos deparamos com nossos casamentos numa situação difícil para serem resolvidas, difícil de encontrar uma solução, e assim como Moisés, achamos que não temos capacidade, que não vamos conseguir. Precisamos entender que a resposta está na palavra, e ela confronta aquilo que nós queremos e aquilo que nós achamos certo. Alguém aqui já fez isso? Já pegou a Bíblia,
Deus, eu preciso de uma resposta. Abriu a Bíblia, e a Bíblia falou, e morrerás tu e os... Você fechou a Bíblia, foi o Satanás que falou aqui, certeza. A palavra muitas vezes ela confronta aquilo que a gente pensa. Mas ela precisa confrontar. Porque todo confronto à realidade gera um novo entendimento. Se você entender isso, o culto já valeu. Todo confronto à realidade gera um novo entendimento. E a palavra é especialista em confrontar aquilo que a gente já conhece. O homem dentro de casa precisa ter uma postura, tomar as decisões de forma a conduzir o seu casamento, mas muitas vezes os homens falam as mesmas desculpas de Moisés, que não conseguem, que não podem, mas conseguem sim. A questão é você, homem não quer deixar Deus agir em você e te usar. Todas as vezes que você se sente limitado, é Deus pedindo mais espaço. Vou falar de novo. Todas as vezes que você se sentir limitado, é Deus pedindo para você mais espaço. Está limitado hoje? Me dá mais espaço que eu resolvo. Me dá mais espaço que eu resolvo. Moisés, ele relutou em cumprir a vontade de Deus, uma vez que é normal o ser humano relutar, mas não é porque relutamos interiormente que não deixamos ser usados por Ele. Muitas vezes nós obedecemos relutando, vai ser difícil, mas eu vou obedecer. Eu vou obedecer. A decisão final que temos que tomar é a mais importante. E Moisés decidiu dizer sim. Talvez no início você foi por revisão, entrou no instituto, se tornou colíder da sua célula. Ai, mas será? Mas independente de você lutar com isso que você está vivendo, você disse sim. E isso é suficiente para que Deus se mova. E lá na frente, você vê a conta fechando. Lá na frente você vê a conta fechando. Eu sou o resultado disso. Eu não vim para a igreja com expectativas. Eu vou ser pastor. 20 anos atrás eu cheguei na igreja e falei, a partir de hoje eu sou pastor. Não. Eu fui para a igreja e falei, vamos lá, vamos ver. E estou aqui 20 anos depois vendo. E acreditando que nenhum momento da minha trajetória, mesmo antes de chegar na igreja, Deus estava longe de mim. Deus preparou todo o caminho para mim, como prepara o caminho à minha frente todos os dias. E é por isso que eu sirvo a Deus com mais vontade a cada dia, com mais empenho, com mais dedicação a cada dia. Entende uma coisa? O faraó que Moisés iria enfrentar era nada mais, nada menos que seu irmão, quando vivia no Egito. Ele foi criado como irmão. Alguém que conviveu com ele, que conhecia ele, conhecia os defeitos dele, conhecia todas as coisas que ele fazia, uma pessoa que era da sua família. Mas Moisés precisou enfrentar. Isso mostra que nós precisamos enfrentar a nossa família, mas não com brigas. Moisés não chegou lá e saiu no braço. Moisés chegou lá e deu a palavra. O Senhor está falando isso. Quando você orar pela sua casa e Deus te falar alguma coisa, fala para eles. Fala, eu sei que você tem chorado. Deus está falando para você que Ele pode consolar você. Eu quero dizer que eu tenho orado pela nossa casa, mesmo que vocês não acreditem, eu continuo orando pela nossa casa, pela nossa família. Mãe, eu oro para que a senhora tenha o seu emprego, para que dê tudo certo. Pai, eu oro para que você tenha sabedoria em tudo que você está fazendo no seu trabalho.
Pai, mãe, eu oro pela nossa casa, para que Deus jamais deixe faltar nada na nossa casa. Eu oro para que Deus leve vocês em segurança e traga vocês de volta para casa. Em tempos que muitos perderam a sua casa, quando eu falo casa, eu digo as pessoas. Eu oro por vocês. Contem com a minha oração. Fala isso para eles, tenho certeza que vai mudar. Contem com a minha oração. Moisés precisava enfrentar aquilo e mostrar que nós precisamos enfrentar também. Vencer a nossa família é superar as culturas erradas que nós aprendemos, esquecer os princípios errados que nossos pais nos ensinaram. E enfrentar a família não é agir com agressão física, mais uma vez quero deixar isso aqui pontuado, mas é agir de maneira certa, perante Deus, perante a palavra. Moisés precisou vencer traumas familiares da sua infância, para poder se posicionar pela sua casa. E eu queria só deixar isso frisado para você. Para você poder chegar onde você quer, você vai precisar enfrentar fantasmas que você tem deixado escondido. Para você vencer e chegar nas situações que você ainda não conseguiu, você vai precisar enfrentar coisas que você decidiu não enfrentar. Barreiras que você decidiu não transpor. Você vai precisar enfrentar. E eu só quero deixar uma palavra para você. Você hoje está mais forte do que quando aquilo te confrontou. Então hoje você tem muito mais condição de vencer do que você tinha quando te confrontou. Pelo menos emocionalmente. Porque não tem nada que nos confronte que Deus já não tenha nos preparado para vencer naquele momento. Mas eu quero falar para você, se você tem essas portas fechadas há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos, Deus já te deu a capacidade de vencer aquilo há 10 anos atrás. Hoje você vence e triunfa com tudo que Deus já te deu após aquele episódio para vencer. Talvez seja muito mais fácil do que você imagina vencer aquilo que hoje ainda é uma barreira. Amém ou não? Você recebe essa palavra na sua vida? Curva a sua cabeça por um instante. Feche também os seus olhos, se você puder. Assim como Moisés, todos temos um chamado em Deus. O que determinará o nosso hoje e amanhã é a nossa resposta em Deus. Moisés, mesmo com as suas limitações, respondeu positivamente ao chamado, rompeu as suas limitações, as suas tradições, os seus costumes e a sua casa, para viver o que Deus tinha para ele. Igreja, Sara, nossa terra de Sobradinho 2, lembre-se que Deus é maior e mais poderoso que qualquer faraó, que qualquer obstáculo, do que qualquer barreira entre você e o seu propósito, entre você e o que Deus tem para você. Que você se levante contra tudo que se opõe a Deus na sua vida. Em Deus podemos ir muito além, muito mais além do que os nossos olhos podem ver. Ele quer nos levar mais alto e mais longe, sempre. Precisamos entender isso e entender que podemos ir mais alto e mais longe. Em nome de Jesus, você pode. Em nome de Jesus, você pode ir muito mais alto e mais longe. Que esta unção seja liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que toda barreira levantada pelo diabo na sua vida, toda oposição, toda opressão do mal sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre os seus dias, caiam por terra em nome de Jesus. Que o Senhor esteja alargando as suas tendas, te dando um novo entendimento, uma nova capacitação, te levando a entender cada vez mais que Ele é Deus e que nós somos seus filhos e que Ele não poupa esforços para que nós possamos viver
tudo aquilo que Ele preparou para nós. Não poupe esforços para andar na direção de Deus, porque ninguém que anda com Deus se decepciona pelo que Ele faz. Em nome de Jesus, que você, igreja de Sobradinho 2, receba esta palavra, que ela seja uma chave virada na sua vida, uma palavra de Deus, direcionada por Deus, para que você entenda que para você chegar mais alto e mais longe, você precisa acreditar que existe o mais alto e mais longe, que existe muito mais do que aquilo que você já conquistou. Por mais que você já tenha ido longe, tem muito mais para você conquistar, em nome de Jesus. E ainda com a sua cabeça baixa, eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração, e que você dissesse assim comigo: Senhor meu Deus, esta noite eu recebo a Tua palavra na minha vida. Eu tomo posse e eu te peço, me fortalece para cada dia ir mais alto e mais longe, porque eu creio que debaixo da Tua palavra eu posso. E nesta noite, de forma nova e especial, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. E eu te peço, perdoe cada um dos meus pecados e os lance fora no mar do esquecimento, e nunca mais sejam usados contra mim, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Eu queria conhecer você que nos visita hoje pela primeira vez. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, nós, Sara Nossa Terra, temos o costume de receber você. Você está nos visitando hoje pela primeira vez, fez essa oração conosco, levante a sua mão se você está aqui presencialmente. Glória a Deus por isso. Se você está na nossa transmissão, seja muito bem-vindo, glória a Deus pela sua vida. Tem um link aqui do lado, é só você clicar e deixar o seu pedido de oração. Nós fazemos questão de orar por você com o nosso time de fé, em nome de Jesus. E eu quero fazer um segundo convite também para você. Se você estava distante dos caminhos do Senhor e você se move na direção dele, e vem até este altar e recebe esta palavra, faz essa oração conosco, e hoje você volta para Deus. Se você está voltando hoje, levante a sua mão onde você está, em nome de Jesus. Seja bem-vindo de volta. Se você está na nossa transmissão, tem um link aqui do lado também, é só clicar, deixar o seu pedido de oração, nós vamos entrar em contato com você, com o nosso time de fé, e vamos te ajudar a reconstruir essa ponte na direção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por estarem conectados com a gente, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Está na nossa terra uma igreja de dinamismo, uma igreja de coragem, arrojada,